Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de paciente oncológico adulto em cuidados paliativos e nutricional, tá? A gente vai ver quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação à nutrição do paciente. Então, vamos lá. O conceito de cuidados, então, vamos relembrar os conceitos de cuidados paliativos. Só um minutinho, pessoal. É que hoje é meu aniversário e o povo quer vir tudo me dar parabéns. Então, vamos lá. Quero bolo. Acho que vai ter um bolinho já, viu? Então, vamos lá. O conceito de cuidados paliativos foi definido pela OMS como uma modalidade de cuidado que melhora a qualidade de vida de pacientes e suas famílias diante dos problemas associados às doenças que ameaçam a vida. Então, na verdade, os cuidados paliativos, a gente tenta amenizar o sofrimento, a dor do paciente em fase terminal, tá? Através da prevenção e alívio do sofrimento por meio de identificação precoce, avaliação impecável, tratamento de dor ou de sintomas. Então, o câncer, em seu estágio mais avançado, acarreta ao paciente dor, sofrimento, estigma, dá medo, né, perda de qualidade de vida e morte iminente, ou seja, ele sabe que a qualquer momento ele pode vir a falecer. A medicina paliativa estuda o manejo do paciente como uma doença ativa, progressiva e avançada, cujo prognóstico é limitado e o foco do cuidado é na qualidade de vida. Então, a gente tenta melhorar aí a qualidade de vida do nosso paciente para que ele tenha aí, pelo menos, se sinta melhor nessa fase aí terminal. Sabe que a gente tem que amenizar o máximo possível do sofrimento desse paciente. Então, o objetivo do tratamento não é mais a cura, a gente não consegue, não tem mais, né? E sim o alívio do sofrimento do nosso paciente. A ataxia do câncer, que é o emagrecimento súbito, né, ele fica muito emagrecido, muito comum nesta fase avançada da doença. É caracterizada principalmente pela perda progressiva do peso e anorexia, que é a falta do apetite. Frequentemente, os pacientes têm problemas como disfagia, que é a dificuldade de engolir, né, estomatite, que é uma inflamação no estômago, náuseas, vômitos, falta de ar, dispneia e outros. Então, o paciente fica muito debilitado nesta fase terminal da doença, que levam, portanto, à redução do consumo alimentar. Claro que ele vai diminuir totalmente aí, não existe mais a qualidade de vida por conta da doença, né? Já prejudicado anteriormente por problemas específicos na localização tumoral e de seu tratamento. Neste momento, não há recuperação do estado nutricional que estabelece no paciente terminal. A gente vai ver aqui como é que a gente pode ajudar nessa orientação nutricional para paciente oncológico, tá? A orientação nutricional é conduzida mediante as queixas apresentadas pelo paciente. Então, a gente tem que usar aí de empatia e ver o que o nosso paciente está sentindo, qual é a fase que ele está da doença, onde está localizada a doença, para a gente tentar ajudar esse paciente, visando o alívio dos sintomas relacionados à alimentação, através de uma conduta nutricional adequada. Não adianta a gente querer forçar o nosso paciente a fazer uso, a se alimentar, por exemplo, de alimentos pesados que ele não consegue deglutir muitas vezes. Esta deve ser baseada sempre na via de alimentação, oral ou enteral, catéteres ou ostomias. Geralmente, esses pacientes, quando eles não conseguem se alimentar via oral, aí tem que entrar ou com sonda nasointeral ou com GTTs. Comorbidades associadas, intolerâncias alimentares, consistência e volume da dieta, dados esses obtidos através de uma anamnese alimentar detalhada, tá? As restrições alimentares devem ser feitas somente na presença de sintomas e se a ingestão não estiver alterada.
A antropometria como diagnóstico no estado nutricional do câncer avançado traz desvantagem se os pacientes apresentarem retenção líquida e hídrica e edema, disfarçando a detecção da perda muscular. Isso é importante, tá, gente? A gente fazer acompanhamento dessas medidas antropométricas, porque às vezes o paciente ele está edemaciado e a gente acha que ele não está tendo perda ponderal, tá? Isso é muito importante a gente estar avaliando também, que é a que mais contribui para a incapacidade funcional dos pacientes. Avaliação nutricional. A desnutrição atinge 66,4% dos pacientes com câncer, de acordo com o Inquérito Brasileiro da Avaliação Nutricional. O grau e a prevalência da desnutrição estão relacionados, dentre outros fatores. O estágio do tumor, podendo acometer mais gravemente os pacientes em cuidados paliativos. Para o acompanhamento à anamnese nutricional, compreendendo dados clínicos, dietéticos, antropométricos, dependendo das condições do paciente e da disponibilidade de equipamento e sinais e sintomas apresentados. No cuidado ao final da vida, a avaliação nutricional restringe-se à anamnese nutricional. Percebe que isso é importantíssimo, a gente precisa colher aí o histórico desse paciente nutricional, como ele está se alimentando, qual é a via que ele consegue se alimentar, se ele aceita o alimento, qual o alimento que ele se comporta de modo da aceitação 100%, muitas vezes, ou 0%. Não adianta a gente querer forçar esse paciente a fazer, por exemplo, ter uma alimentação que ele não se adequa. A gente tem que ter muito esse olhar clínico, tá? Desde a internação até o acompanhamento, com o objetivo maior de identificar e amenizar a sintomatologia. A gente tem que pensar aí que a gente não vai curar esse paciente, e sim amenizar a dor, o sofrimento desse paciente. Isso que a gente tem que ter em mente, tá? Todos os dados obtidos através da avaliação nutricional devem ser registrados no prontuário do paciente. Tudo, qualquer situação que ocorra, a gente já sabe que tem que registrar no prontuário do paciente, tá? Lembrando que essa evolução, todo esse acompanhamento é para a equipe toda, não é só para a gente. A avaliação nutricional, lembrando que a gente tem uma equipe multidisciplinar para poder nos auxiliar também, tá? A avaliação nutricional precede a indicação de terapia nutricional e em cuidados paliativos. Deve ser realizada mesmo com diferentes instrumentos em cada fase da doença, tendo como objetivo coletar informações que irão auxiliar no planejamento dietético, devendo estar voltado para o alívio dos sintomas, bem-estar e conforto do paciente e seu cuidado. A assistência em cuidados paliativos deve ser total, ativa, contínua e integral, focando no controle da dor, conforto físico e emocional, o alívio dos sintomas e do sofrimento em busca da melhor qualidade de vida desse nosso paciente, tá? Qualquer instrumento da avaliação nutricional que possa gerar desconforto físico ou emocional não deve ser utilizado nesta fase. Necessidades nutricionais. Os pacientes com câncer apresentam, em geral, anorexia e emagrecimento involuntário, não depende mais da vontade do nosso paciente. Mesmo que, gente, com todo esse contexto da doença, sofrimento, dor, angústia, isso dá uma inapetência, é consequência da doença, tá? Levando aí um emagrecimento muito radical. Levando até o estado de caquexia, aquele emagrecimento que o paciente só fica aquele, dá para ver os ossinhos e o corinho do nosso paciente. É muito, chama caquexia, muito emagrecido. A caquexia tem impacto negativo sobre a expectativa e a qualidade de vida. Se ele fica dessa forma, logo ele não vai ter condições muito do prognóstico de vida, de sobrevida desse paciente. As necessidades nutricionais ao câncer podem variar de acordo com o tipo e a localização do tumor, de estresse e o estágio da doença. A maioria dos estudos não descreve em detalhes a quantidade de calorias e proteínas que são utilizadas para pacientes com cuidados paliativos. Então, estudo ainda não descreve qual é essa quantidade ideal para esses pacientes. É um paciente crítico, né, gente? No entanto, alguns estudos relatam a dieta hipercalórica e hiperproteica, para tentar amenizar a velocidade da perda ponderal e oferecer benefícios no cuidado e no tratamento deste paciente. A perda ponderal é a perda de peso, tá? Pacientes com câncer avançado ou terminal devem receber de 20 a 35 quilocalorias por quilograma
peso atual, aí vai variar de 1,18 de proteínas, de peso, né, do peso atual do dia que ele está, que ele apresenta, tá? A gente aí faz, claro que a gente precisa aí de apoio da nutricionista. O cálculo realizado não garante a ingestão ou a administração de 100% do que foi prescrito. Muitas vezes esses pacientes, eles não conseguem se alimentar mais via oral. Aí eu tenho que entrar com NPP, né, gente? Lembra que a gente estudou? Ou com a sonda nasoenteral mesmo. Ou, muitas vezes, com gastrostomia. É preciso respeitar a tolerância e a aceitação do nosso paciente. Distúrbios do trato gastrointestinal são frequentes e atingem aí 58% dos pacientes com câncer avançado, impedindo o paciente de se alimentar e atingir suas necessidades nutricionais. A quantidade de caloria e proteínas que deve ser utilizada para o paciente oncológico no fim da vida não é descrita na literatura, já que a expectativa de vida é de até 72 horas. Então, percebe que a expectativa, o prognóstico desse paciente é um prognóstico fechado, que a gente chama, né? A necessidade hídrica, dependente da sintomatologia apresentada, tolerância e sobrevida do paciente, em geral, no adulto, é de 30 a 35 ml quilograma de peso por dia. E no idoso, 25 ml quilograma de peso por dia. A maior parte dos pacientes sem cuidados ao final da vida requer quantidades mínimas de água e alimentos para saciar a fome e a sede, sendo a indicação hídrica basal preconizada de 500 ml a 1.000 ml. A gente tem que ter cuidado, que muitas vezes esse paciente também, como a gente viu no slide anterior, ele retém líquido, aí ele tem edema, a gente acha que ele não está tendo perda ponderal, a gente tem que ter esse olhar também. A oferta tanto de líquidos como de nutrientes deve ser restringida de acordo com a tolerância e a sintomatologia deste paciente, tá? A indicação de terapia nutricional em pacientes sem cuidados paliativos ainda é controversa. Nessas condições, seu principal objetivo é evitar desconforto através dos controles de sintomas e promoção de qualidade de vida. Percebe que a gente sempre fala a mesma coisa, qualidade de vida, melhorar a dor, sofrimento, aliviar, todas essas questões, para a gente tentar, pelo menos, ter um final aí, para o nosso paciente ter uma qualidade desse restinho de vida melhor, garantindo assim uma sobrevida digna, que eu acabei de falar para vocês, né? É o prognóstico fechado, então a gente pelo menos tem que tentar dar um restinho de vida aí digna para esse paciente. Embora grande parte dos nossos pacientes oncológicos em cuidados paliativos apresente algum comprometimento do estado nutricional, sempre, né, gente? Nem sempre a recuperação é através da terapia nutricional é possível. Mesmo com a dieta, por exemplo, de nutrição parenteral ou por sonda nasoenteral, esse paciente ele tem uma aceitação, o organismo dele nem sempre vai absorver e ter ali a quantidade ideal de proteínas, carboidratos que ele necessita, mantendo aí o emagrecimento desse paciente, porque o estágio da doença é tão avançado que aí nem a nutrição não resolve essas questões também. Pacientes em cuidados ao fim da vida não se beneficiam dessa intervenção. Entretanto, é verificado que pacientes em fase avançada e com doença terminal podem se beneficiar desta terapia. A terapia nutricional enteral, que é a sonda nasoenteral, né, via oral, é a melhor opção desde que o trato gastrointestinal esteja íntegro. Muitas vezes a gente sabe que esse paciente tem câncer de esôfago, estômago, e muitas vezes ele não pode se alimentar por ali. E o paciente apresenta condições clínicas para utilizar e assim o deseja. A indicação da terapia nutricional enteral via sonda tem sido sucesso em pacientes com impossibilidade de utilizar a via oral, que apresenta o trato gastrointestinal funcionante, por diversos aspectos, como preservar a integridade intestinal, reduzir a privação nutricional, muitas vezes ele não aceita por boca, via oral, né? Minimizar déficits nutricionais, reduzir complicações da desnutrição, a gente viu a desnutrição, a gente estudou o quão isso é importante, né? Controlar sintomas, evitar a desidratação, a gente sabe que principalmente idoso, criança, desidrata muito rápido,
o idoso desidrata mais rápido do que a criança, oferecer conforto e melhorar a capacidade funcional e qualidade de vida desse nosso paciente, tá? A terapia nutricional parenteral, a NPP, que a gente estudou, pode ser indicada para o paciente em estágio avançado, com impossibilidade total ou parcial do uso do trato gastrointestinal. Mas não há via de escolha de pacientes terminais em cuidados ao fim da vida. Por quê, gente? O risco, o paciente já está todo acometido, já está todo com a sua imunidade comprometida, e aí se faz uma NPP, o risco de infecção generalizada, uma septicemia para esse paciente é muito maior, e a gente vem perder esse paciente muito mais rápido, já que não oferece benefícios, tá? Então, essa é a última escolha. Então, o segmento ambulatorial, o acompanhamento do paciente em cuidados paliativos no ambulatório requer uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, tá? Que tenham como objetivos proporcionar conforto emocional, aliviar sintomas, sofrimento, manter e preservar a alimentação e hidratação e promover a qualidade de vida. O atendimento telefônico domiciliar deve ser disponibilizado. Quando vocês forem trabalhar via ambulatório, a gente faz acompanhamento a domicílio desse paciente também, tá? Caso o paciente não tenha condições de ir ao consultório. Muitas vezes ele não tem mesmo, então, ou a gente faz por telefone, ou visita domiciliar mesmo. Tem que ir lá acompanhar esse paciente, tá? O acompanhamento do paciente com câncer avançado deve ser realizado conforme a necessidade individual, não dependendo ultrapassar de 30 dias. Claro que a gente não vai deixar de visitar esse paciente uma vez ao mês, porque ele já está com o prognóstico fechado. A gente já sabe o que é isso. Muitas vezes, se a gente deixar para visitar só o mês que vem, a gente chega lá, o paciente já foi embora, tá? O qual não deve ultrapassar aí 15 dias, já que o paciente tem menor expectativa de vida, né? Certo? Pessoal, vou colocar um vídeo para vocês, rapidinho, para vocês entenderem aqui. Alguma dúvida, pessoal? Ou seja, a gente tem que manter a qualidade de vida desse nosso paciente o máximo possível, né? Para que ele tenha a expectativa aí, um pouco de vida, porque a gente sabe que essa fase terminal é muito, muito delicada para o nosso paciente, né, meninas? E ele não aceita. Aliás, ele não tem mais controle da sua vida, do seu corpo, da sua mente, então cabe a nós, enfermeiros, a fazer esse papel de amenizar a situação aí de dor e sofrimento. Certo? Meninas? Correto, correto. Certo. Deixa eu apresentar aqui para vocês um videozinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma guia de como a gente faz triagem desse nosso paciente oncológico. Gente, é um paciente difícil de abordar, né? Já que ele se encontra numa fase de dor e sofrimento. Então, vamos ver um pouquinho como é que a gente faz triagem desse paciente. Me sinalizem se vocês estão vendo e ouvindo, por favor. Olá, estou aqui mais uma vez com Estão vocês, ouvindo e hoje vendo? para falar Sim. sobre o suplemento nutricional Certo. oral, que é um tema muito falado dentro da nutrição oncológica. A desnutrição é uma condição do estado nutricional muito comum nos pacientes com câncer. O paciente desnutrido, ele apresenta maiores riscos de complicações em pós-operatório, redução da tolerância e da resposta ao tratamento, piora da qualidade de vida e aumento da hospitalização e da mortalidade. A triagem nutricional é uma ferramenta simples e eficaz Eu para acho que tem que detectar fechar os seu pacientes áudio, que tá saindo duas apresentam vezes a risco voz dela. nutricional e que devem ser submetidos Oi? a uma avaliação nutricional. Eu acho que tem que fechar o seu áudio, tá saindo duas vezes a voz dela. Ah, Aí tá tá. dando Deixa eu eco. ver aqui, então. Peraí, só um momento. Vê se vocês conseguem. Mais detalhada. Melhorou, A perda de obrigada. peso, que é um dos principais fatores para o diagnóstico da desnutrição, é avaliada em qualquer instrumento de triagem nutricional. Olá, estou aqui mais uma vez com vocês e hoje para falar sobre o suplemento nutricional oral, que é um tema muito falado dentro da nutrição oncológica. A desnutrição é uma condição do estado nutricional muito comum nos pacientes com câncer. O paciente desnutrido, ele apresenta maiores riscos de complicações em pós-operatório, redução da tolerância e da resposta ao tratamento,
piora da qualidade de vida e aumento da hospitalização e da mortalidade. A triagem nutricional é uma ferramenta simples e eficaz para detectar os pacientes que apresentam risco nutricional e que devem ser submetidos a uma avaliação nutricional mais detalhada. A perda de peso, que é um dos principais fatores para o diagnóstico da desnutrição, é avaliada em qualquer instrumento de triagem nutricional, facilitando a detecção do risco. Uma vez que houve a notificação do risco, então a avaliação nutricional deve ser realizada. O melhor método a ser utilizado será aquele que mais se adequa à sua realidade, mas sempre devendo ser um método validado pela literatura científica. Normalmente, a antropometria e a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente são os métodos utilizados para a avaliação do paciente oncológico, sendo a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente o método padrão ouro para essa população. Embora essa ferramenta não avalie a composição corporal, ela avalia, além da perda de peso, a aceitação alimentar, sintomas relacionados ao tratamento e a capacidade física. Após o diagnóstico nutricional, deve ser então realizado o cálculo das necessidades nutricionais. Hoje, a maioria dos consensos nacionais e internacionais recomendam a regra de bolso para o cálculo de calorias e proteínas, onde então se multiplica um determinado valor pelo peso atual do paciente e chega-se ao valor final para a oferta diária daquele nutriente. O próximo passo é a escolha da via de alimentação, e sempre que possível, a via oral deve ser a preferida. Em casos de impossibilidade da alimentação via oral, a enteral estará indicada. E se também não puder, deve-se então fazer o uso da nutrição parenteral. Muitos pacientes conseguem manter a alimentação via oral, mas não o suficiente para suas necessidades. E é aí que o suplemento nutricional oral entra como um grande aliado. Os suplementos nutricionais são fórmulas nutricionalmente completas, mas também podem ser encontrados nas formas de módulos de nutrientes. Normalmente, eles fornecem calorias, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. As fórmulas podem se apresentar na forma líquida, creme ou em pó e também pode ser específica para cada tipo de patologia, como diabetes, nefropatia, câncer, por exemplo. Além disso, essas fórmulas diferem entre si pelo valor nutricional, podendo ser normo ou hipercalórica, normo ou hiperproteica, por exemplo. Cada paciente tem uma indicação específica e deve ser avaliado por um nutricionista, que vai designar o suplemento nutricional mais adequado para as necessidades nutricionais, forma de uso e palatabilidade. Até a próxima! Olá, Meninas? Estou aqui mais uma vez com vocês e hoje para falar sobre o suplemento nutricional. Ela falou mais ou menos o que eu falei para vocês, né? Da avaliação nutricional, a escolha da via de alimentação, né? É, isso mesmo. Deu para entender? Sim. Certo. Meninas, a Irini me passou ontem que o conteúdo não estava, né, Irini? Não sei o que acontece, porque eu me programo sempre de domingo para postar tudo para vocês, mesmo porque durante a semana eu não tenho muito tempo para mexer com a aula. Eu coloco tudo no final de semana, inclusive a avaliação, a referência bibliográfica, os artigos. Eu coloquei para vocês até uma cartilha lá de triagem. Vocês não conseguiram ver nada? Eu mesmo não abriu. O meu também não. Nem a atividade que eu passei para vocês? Não aparece nada. Nem a atividade? É que não aparece nem a semana, né? Mostrando as atividades e o material. Lembra que a gente combinou que a partir da semana retrasada, eu colocaria uma atividade para vocês valendo ponto para complementar na nota da avaliação final, né? Então, eu vou repostar, não sei o que acontece, não sei se eu coloquei em modo oculto, esqueci de mudar lá, talvez.
eu vou repostar para vocês e vocês realizarem a atividade lá para vocês ficarem com nota, tá, meninas? A prova de vocês já foi feita. Não tem nada do que a gente não estudou. Acompanhe os slides, que você já sabe do jeito que eu trabalho, né? Tudo eu retiro dos slides que eu coloquei para você, que a gente estudou nas aulas. Combinado? Combinado. Combinado. Meninas, ficamos por aqui por hoje. Um bom dia para vocês e até a próxima aula. Parabéns, professora. Beijos. Tchau, tchau. Bom dia, tchau. Feliz aniversário, Marlene. Obrigada, Eleni. Depois eu vou mandar um pedacinho de bolo para vocês. Olha, Feliz não aniversário. faça passar vontade. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.